Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo desta noite são os nossos amigos e facilitadores, Luciano Coimbra e Kelly Nascimento. Bom estudo a todos. Uma boa noite a todos, boa noite aos irmãos presentes, boa noite aos queridos internautas. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, para dar sequência aos nossos estudos. E hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas. Nós agradecemos a participação de todos que nos enviam perguntas e deixamos os nossos canais nas redes sociais em aberto para as pessoas que não podem comparecer nesse momento presencialmente aqui nos nossos estudos, que nos enviem as perguntas que nós teremos uma grande alegria em responder. Aproveito e cumprimento também a nossa amiga Kelly e agradeço por dividir a nossa mesa hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, a oportunidade. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas. Hoje a gente segue com as perguntas, e que vocês deixam aí para a gente no canal, nos comentários, e continue deixando, porque assim a gente sabe da necessidade, Às vezes a sua dúvida e a sua pergunta é a dúvida de vários. Então, a primeira que chegou aqui para a gente é a seguinte: já tem 6 meses que frequento o Centro Espírita e estou apaixonada por tudo que já aprendi. Estou tendo muita dificuldade em converter meus familiares e amigos para seguirem a doutrina, pois uns são católicos e outros evangélicos. Qual argumento devo usar para convencê-los que a doutrina espírita é o caminho certo? Eu achei muito bacana essa pergunta, porque, na verdade, isso acontece com a gente. Quando a gente começa a entender a entender a doutrina, a entender esse tripé, que é a filosofia, religião e ciência, a gente começa a ficar apaixonado mesmo, porque a gente não aprende só sobre religião aqui, o que é uma religião. Não. O que é ciência a gente aprende, o que é filosofia a gente aprende, e a parte religiosa também, lógico, a gente aprende aqui dentro. Então, assim, não tem muito a questão da gente não poder saber das coisas. É um véu muito grande que se abre e, assim, parece que a gente passa a enxergar mais as coisas, a gente passa a entender mais as coisas ficam mais claras para a gente. Só que, ao mesmo tempo que ela falou aqui, eu acho que todo mundo passa por isso. Por quê? O que eu começo eu entro na doutrina espírita, eu começo a estudar, começo a frequentar e começo a achar aquilo muito bom, porque realmente nos faz muito bem, o estudo da doutrina e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente fica querendo também trazer as outras pessoas para cá. É errado? Não, não é errado. Mas tem um pequeno detalhe. Porque essa questão que eu falei do véu, que é tirado assim, quase que instantâneo, quando a gente começa a estudar e entender que a gente pode fazer perguntas sim, nós não estamos confrontando com as leis divinas, a não ser que sejam perguntas assim que a gente faz no momento às vezes, de indignação. Aí é outra coisa, Mas perguntas sobre nós mesmos, todo mundo faz. Da onde eu vim, para onde eu vou, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que não é, Todos nós fazemos, isso é natural nosso. E aí, o que acontece? A gente começa a entender, começa a absorver todas essas respostas. A gente começa a obter essas respostas que a gente nunca teve na vida. É muito bacana o processo. Acho que todo mundo passa por isso. Então, eu quero levar as pessoas que eu gosto para a doutrina espírita. Mas tem um porém. Nem todos estão preparados. Não é? E ela fala aqui, na família, são católicos e evangélicos. Então, isso é muito sério, sabe, gente? Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes, o católico ele está bem lá dentro da igreja católica. Não está no momento dele de sair da igreja católica para começar a frequentar o espiritismo.
Então, como se diz, é cada um no seu quadrado. Se ele está feliz lá, ou se o evangélico, que ela falou aqui, né, católicos e outros evangélicos, se o evangélico está feliz lá, está estudando o evangelho de uma forma diferente lá, junto com os evangélicos, evangélicos todos nós somos também, né, a gente estuda o evangelho, mas na religião, né, que se fala evangélica, deixa a pessoa lá. Fazer o convite a gente pode fazer, não tem problema. Mas daí é o que a gente estava falando agora há pouco, né, da questão do evangelho. Nós temos que começar nós temos que tentar entender a posição do outro. Talvez aquilo que está sendo maravilhoso para mim pode ser que não seja para o Luciano. Às vezes nós podemos, mesmo estando aqui no mundo de provas e expiações, nós podemos estar em caminhos diferentes, pensamentos diferentes. E isso é natural. Cada um de nós somos um indivíduo, e cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e acha e escolhe aquilo que é bom para ela. Né? Então, nós temos que respeitar. Se está sendo bom para mim, ótimo. É uma bênção mesmo. É uma bênção a gente começar a estudar a doutrina espírita. Mas o outro, ele vai, se tiver de vir, né, vai ser na hora certa dele. Então, nós temos que ter essa consciência e essa maturidade e esse cuidado. Se o outro está lá, deixa ele quietinho lá na igreja católica, deixa ele quietinho lá na igreja evangélica. Se algum dia partir dele a vontade de conhecer a doutrina espírita, tudo bem. Né? Mas nós temos que aprender isso. Quer completar, Luciano? Kelly, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela faz a gente refletir de várias formas. Não é raro a gente encontrar aqui na casa espírita com pessoas que são frequentes, tanto da igreja católica quanto das igrejas evangélicas, mas que, no momento de aperto, busca consolo numa casa espírita. Então, o propósito da casa espírita, um deles, na verdade, né, é exatamente levar esse consolo para as pessoas que, principalmente, né, o que mais acontece é quando a pessoa acaba perdendo o ente querido e tem dificuldade para aceitar aquilo. Em outras situações, tem pessoas que até buscam formas para comunicar com o ente que já foi, né, querendo saber notícias, sem saber que não é assim que funciona. Né? Uma casa espírita não é um centro de mensagem, não é uma agência dos Correios. Né? E assim, quando Cristo passou pela Terra, encarnado, Ele deixou para a gente que a gente deve buscar o caminho da religiosidade. Ele não deixou para a gente uma religião, tanto que existem várias. Assim como as religiões, né, existem as doutrinas, no caso da doutrina espírita, que para algumas pessoas é nova, porque ela foi codificada há menos de 200 anos. Mas a essência da doutrina espírita, Platão já falava, né? Ouço meus daimons. Ou seja, não existe nenhum estudo que fala, nenhum lugar que fala que Platão tinha mediunidade. Mas para ele relatar que ele ouvia, a gente pode acreditar que alguma coisa no sentido acontecia. Né? Cristo fez isso várias vezes, quando ele, numa determinada passagem, uma mãe chega desesperada e fala que o filho dela está cada vez pior. E Jesus pede para essa mãe que o leve até o filho. E quando eles se encontram, ele vê que o filho está sendo tratado como um animal. Ele está amarrado, todo sujo, ensanguentado, todo ferido. E Jesus faz uma prece, como se estivesse fazendo uma desobsessão, e
interessante que, num determinado momento, aquele filho transmite uma mensagem para Jesus com uma voz que não era dele e uma mensagem até ameaçadora. E, de repente, aquele filho meio que desaba e volta a ser o filho que a mãe conhecia. Muitas pessoas têm dificuldades de enxergar isso como um acontecimento espírita, mas para quem está na doutrina espírita fica muito claro o que aconteceu, né? Existem resistências por parte das igrejas, né, tanto da católica quanto da evangélica, em alguns pontos que o Espiritismo prega, né? Essas igrejas, elas possuem os seus dogmas que não existem no Espiritismo. Assim como a Kelly bem disse, é um véu que a gente tira da frente dos olhos da gente e a gente passa a enxergar as coisas de uma forma que a gente não imaginava. Eu, por exemplo, eu ficava tentando entender por que Deus permitia que algumas pessoas pudessem nascer com um corpo físico perfeito, com a saúde mental perfeita, e outras pessoas condenadas a passar uma boa parte da vida numa cama ou numa cadeira de rodas. Que Deus perfeito é esse que deixa uma pessoa ter uma vida tão, entre aspas, saudável, não é tão boa, e outra sofrendo tanto, se partíssemos do ponto que tudo começa quando nascemos e tudo termina quando morremos? Deus não seria justo. E a única coisa que me fez ficar convencido que existe uma justificativa para aquilo é quando eu entendi como funciona o processo reencarnatório. Que a gente, na próxima, a gente vai reparar os erros desta ou das anteriores. É como se a gente conseguisse acerenar o coração por uma coisa que nos perturba. Porque era muito difícil a gente simplesmente pegar aquilo ali e falar: que azar, né? Nasceu com um problema físico, nasceu com uma doença. Atribuir ao azar é fácil, né? É simples. Aí a gente consegue entender que nada é por acaso. E a gente, além dessa situação, né, da gente ver por que um é assim, por que o outro não é, existem infinitas que a gente podia passar horas aqui, né, Kelly? Mas eu vejo assim, a gente, como a Kelly bem disse, se sente bem aqui e quer trazer as outras pessoas também. Mas o próprio exemplo que a gente passa para essas pessoas, com esse sentimento, quando a gente fica serenado, comove as pessoas ao ponto delas falarem assim: eu vou ter que ir lá. Porque ela era tão agitada e está tão serena, tão tranquila, né? Quero conhecer. Não é raro também a gente encontrar pessoas assim. E que sejam todas bem-vindas, porque a casa espírita está de braços abertos, independente se a pessoa vai continuar na religião que ela se sente bem, porque a gente tem que estar onde a gente se sente bem. Se eu me sinto confortável na igreja católica, eu vou frequentar lá. Se eu me sinto confortável nas igrejas evangélicas, eu vou frequentar lá, né? E também não existe nenhum impeditivo de você frequentar a sua igreja e frequentar a casa espírita. Pode acontecer, né, de um padre não aceitar, de um pastor não aceitar, mas não é pecado, você está procurando o bem. Antes, eles condenassem com mais firmeza pessoas que frequentam lugares que não são indicados, mas geralmente esse tipo de pessoa raramente vai na igreja também, né? Então, a gente não é legal a gente dar conselho, né? Faça isso, faça aquilo outro, né? Não existe nenhuma receita para isso. Mas eu acredito que o exemplo que você vai deixar para essas pessoas que você gostaria de ver na casa espírita
com a sua transformação, com tudo que você aprender aqui, vai ser o suficiente para que elas tenham, no mínimo, curiosidade de ver o que você está aprendendo. Acho que eu estendi até muito, né, Kelly? Você quer responder outra? Pode. Você quer parar para frente? Pode responder. Eu acho que eu respondi a sua, né? Não, você só complementou. É isso mesmo. Mas tem outras perguntas aqui, ô Luciano, que vai também complementar essa primeira, nossa, né? Ainda nessa parte aí da questão do espírita, da doutrina, né? Aí ela pergunta assim: é verdade que o espírita não pode beber, fumar e comer carne? Então, essa pergunta é uma pergunta até polêmica, né? Porque, na verdade, o que a gente aprende aqui dentro é o seguinte: nós temos o nosso livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente bem entender. Mas, a partir desse bem entender, você vai também colher depois. Né? Então, a lei da ação e reação. O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. Na hora que eu planto, eu escolho. Aí eu tenho meu livre-arbítrio. Né? Mas, na hora da colheita, aí eu já não vou escolher mais. Eu vou colher aquilo que eu plantei, exatamente aquilo que eu plantei. Né? Então, assim, a questão do não poder, isso aqui é muito pessoal. Né? Porque a gente sabe que são coisas que... cada um tem um pensamento e tudo, mas são coisas que não são benéficas. Né? O beber e fumar, a gente fala que é um suicídio lento. Né? Tem até o livro Nosso Lar, né, com o André Luiz, e também o filme, que mostra esse suicídio lento que ele teve. Né? Na hora que ele chega lá no plano espiritual, eles chamam ele de suicida. E ele fica sem entender, ele fala: não, eu lutei para viver. No hospital eu lutei, eu queria viver, eu não queria morrer, eu não sou suicida. Mas, e depois, né, que ele foi atendido, que ele começou a sair lá do umbral, aí foram explicando para ele, falaram: olha, a questão do suicida é porque você bebeu muito, você fumou, e você foi destruindo o seu corpo. Né? Então, ele poderia ter passado o processo evolutivo dele aqui por mais tempo. Ele poderia ter ficado aqui por um tempo maior e aprendido mais, evoluído mais. Mas, por esses vícios que ele teve aqui, ele foi antes. Porque destruiu o pâncreas, destruiu o corpo por dentro. Né, gente? Então, a gente tem essa máquina que a gente ganha de graça, né? Deus nos dá esse corpo divino, e a gente tem que cuidar dele. Então, a partir do momento que a gente bebe muito, que a gente fuma muito e tal, nós estamos destruindo o nosso organismo. Agora, a questão da carne, né, gente, aí já envolve outras coisas. Né? Já envolve outras coisas. Tem até alguns livros aí que nos explicam melhor. Né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando só dessa questão da carne. Porque a questão da carne mas a carne é um alimento bom, mas vem do bicho. Então, o bichinho tem que morrer para a gente poder comer a carne dele. Então, tem tudo isso. A gente vê que, mais engraçado, esses espíritos que estão chegando agora, as crianças que estão chegando agora para a gente, vocês podem reparar, elas já estão tendo essa sensibilidade de falar assim... Nossa, quando elas aprendem a questão né? Não, mas foi o bichinho que teve que morrer, foi a vaca que teve que matar, teve que matar a galinha. Aí elas começam a pensar: não, mãe, não está muito certo, não. Né? E a gente já acostumou, né? A gente já acostumou. Então, são pensamentos que a gente tem que respeitar. Né? Eu acho mais polêmica ainda essa questão da carne. Não tem nem o que é certo e o que é errado, né, gente? Não tem, não existe. Mas tem aquelas pessoas que realmente se mobilizam, se sensibilizam mais por não comer, por questão mesmo de relação de respeito aos animais. Né? Nosso corpo precisa de proteína, precisa, mas a gente tem alimento que pode suprir as proteínas. E tem a questão aqui dentro da doutrina espírita, que é o seguinte, que envolve a carne também, que é a seguinte questão. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na parte mediúnica, né? Na parte mediúnica, ou que dá o passe, ou que trabalha na mesa mediúnica, que faz algum trabalho mediúnico dentro da casa, aconselha-se
a não ingerir a carne no dia. Ah, mas por quê? Isso é um ritual? Não é que é um ritual. É porque a carne já envolve vários processos ali em relação ao animal até chegar a gente. Já não é só respeito mais. Aí já inclui até o fluido vital do animal, né? Ele sabe que ele está indo para morrer, né? Ele, na maioria das vezes, vai estressado. E como, né, aqui a gente está tentando desenvolver a sensibilidade, a mediunidade, isso pode atrapalhar. Vamos falar assim no grosso, fica pesado. Fica pesado. Então, é certo ou errado? Gente, não tem o certo ou errado, principalmente com essa questão da carne, aí que não tem mesmo. Né? Se você, sei lá, de repente você come só mesmo para te sustentar aí, sei lá, um pedaço no almoço, um pedaço no jantar, não tem julgamento, gente. Isso que é muito pessoal, mas muito mesmo. Né? Então, assim, no meu pensamento, eu não acho bacana, por exemplo, às vezes o exagero. Né? O exagero. Né? Comer à vontade até... Né? Aquilo que a gente nem precisa, é de gula mesmo. Aí eu já acho que não é bacana, não. Né? Mas aí eu deixo essa questão aqui, né? O Luciano também vai deixar a opinião dele para a gente também, mas é muito pessoal, gente. Né? Nós não podemos falar o que é certo e o que é errado. Eu acho que cada um tem na sua consciência o que ele acha de bacana e de não. Mas que a gente pode sobreviver sem ela, pode. É verdade. E assim, se a gente buscar na nossa história, lá no mundo primitivo, né, lá atrás, ainda quando bárbaros, nós tínhamos como fonte de alimentação os produtos da caça e da pesca. Ou seja, era basicamente carne. Né? Na medida que o homem foi evoluindo e que ele fixou sua morada, aí ele descobriu a agricultura e surgiu uma nova fonte de alimento. Né? Uma outra situação que é interessante também a gente avaliar é que se comer carne fosse uma coisa contra as vontades de Deus, Cristo não teria feito a multiplicação dos peixes e dos pães. Seria só dos pães. Né? A questão da carne vermelha, ela envolve, assim como a Kelly bem disse, outros atributos. Né? São coisas que vão além do fisiológico. Aí vai mais a questão do respeito, vai mais pelo próprio fluido mesmo. Tem até algumas pessoas que falam assim, mas por que na Sexta-feira Santa a gente não pode comer carne, mas a gente pode comer peixe? Peixe não é carne? Essa pergunta é muito comum da gente ouvir. Né? E a questão que mais... a resposta, né, que a gente mais se ouve é que peixe tem sangue frio. Também relacionado à questão do fluido vital. A questão é que, com o passar do tempo, nós vamos evoluindo a ponto de a carne ser dispensável à nossa refeição. É exatamente o que a Kelly disse com relação às crianças. Tem crianças hoje que elas não comem carne. Eu já ouvi uma criança falar assim, quer ver? Essa linguiça é de quê? É de porco. Ah, não, eu não quero, não. Aí, você não gosta de linguiça? Não, não é que eu não gosto de linguiça, mas eu gosto do porco. Ou seja, gosta mais do porco, exatamente. A sensação que ela tem de não comer para preservar o porco é maior. Então, para ela não faz falta aquele tipo de comida, sendo que ela encontra outros. Né? Com relação à bebida, né, e ao fumo, também, se a gente buscar lá atrás, a gente vai ver que nas tribos, por exemplo, era muito comum eles usarem substâncias, né, entorpecentes, aqueles chás, né, que eles tomavam,
e também o uso de raízes, né, e plantas que eles colocavam em combustão e ficavam ali sentindo o vapor, a fumaça e procurando com aquilo algum tipo de alívio. A gente tem que lembrar que lá não existia remédio, não existia anestesia. Então, quando eles descobriam alguma coisa assim, para eles era um alívio muito grande, porque eles usavam essas substâncias até em alguns tratamentos. Alguma ferida, alguma luta, por exemplo, com um animal de grande porte. Então, o que a gente não pode deixar é que, hoje, tendo os recursos que temos, que a espiritualidade nos permite acessar, fazer uso dessas substâncias simplesmente por prazer, né? Diferente da carne que a gente come para sobreviver, tanto o fumo, né, quanto as bebidas, a gente faz uso indevidamente. Não é necessário que o faça. Inclusive, se a gente não o fizer, a gente vai ter uma vida bem melhor e bem mais saudável. E amarrando tudo isso aí na doutrina espírita, a doutrina espírita ela não rejeita ninguém, independente da quantidade e do grau ou qualquer outra forma que a pessoa possa ter cometido algum erro no passado. Porque a doutrina espírita, ela ampara as pessoas que buscam reparar esses erros. Se a pessoa chega numa casa espírita, ela é fumante, ela faz uso de bebida alcoólica e come carne, ela vai ser recebida com os braços abertos da mesma forma de uma pessoa que não é fumante, que não bebe e que não come carne. Então, não é esse o critério adotado para a doutrina espírita receber. A doutrina espírita ela só não força a pessoa a vir, mas se ela vier de coração, ela vai ser recebida com os braços abertos. Peço perdão por mais uma vez ter respondido a sua pergunta e não responder a minha. Fique à vontade, Kelly. Obrigado. O bom é isso, né? A gente fala, o outro completa, a gente fala, assim que é bom. Essa pergunta aqui também é interessante. Costumo frequentar as palestras do Centro Espírita, mas sempre me sinto mal quando estou lá. Fico tonto, sinto sono, enjoo, e me dá vontade de ir embora. Por que me sinto assim? Não era para eu me sentir bem nesse tipo de local? Essa é uma pergunta assim, bem interessante, porque acontece assim, com muitas pessoas. Não que assim, a gente não pode falar ao certo o que acontece, né? Porque são sentimentos aqui individuais e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que nós temos influências. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a fazer os estudos, né, que eu fui convidada a fazer os estudos, eu tive uma resistência, né? Nossa, mas será que vou dar conta e tal? E demorei um pouquinho até aceitar o convite, né? No começo, comecei primeiro, não foi aqui na Casa Jesus de Nazaré, não. E daí, na casa era o seguinte, todo domingo, 8 horas da manhã, e eu era escolhida uma vez no mês para fazer o estudo. Toda madrugada acontecia alguma coisa. Era incrível. Até eu chegar ao ponto de falar assim, ô, fulano, né, que foi o que me convidou, eu acho que não vai ser possível. Mas por quê? Porque toda vez que eu tenho que chegar aqui 8 horas da manhã, acontece alguma coisa de madrugada, ou é comigo, ou é com meu filho, eu passo mal, minha filha e tal, e eu não consigo, eu chego aqui um caco para fazer o estudo. Então, eu acho que eu vou largar. Aí ele falou, olha, mas você já está dentro da doutrina espírita, você já sabe do comprometimento. Então, o que acontece? Era uma coisa nova. E daí, é uma coisa que eu queria fazer, mas era uma coisa nova e que, nas vezes que acontecia isso, né, a gente não pode afirmar o certo, mas provavelmente aqueles espíritos que não queriam que eu estivesse ali, né, vêm para nos impedir.
Ah, mas é porque eu tô obsediado? Então, não é porque eu estava obsediada, não. Porque eles estão aí. E a gente tem nossa sintonia, nós não estamos todo o tempo zen, todo o tempo bem. Então, nós sintonizamos com vários deles, e eles nos acompanham, tanto os bons quanto os mais infelizes, vamos falar assim, né? Os mais necessitados, que às vezes acabam nos prejudicando. E tem aqueles também que, às vezes, estão perto da gente, que precisam que a gente esteja na doutrina para eles também serem encaminhados lá dentro. Então, o processo é muito grande. Né? Então, quando a gente, por exemplo, eu não costumo frequentar a casa espírita, eu começo a frequentar, isso é muito comum de acontecer. Aqueles que não querem, né? Ou às vezes até mesmo aqueles que estão precisando muito, mas não têm essa noção e não precisam, mas não querem, e eles têm que ser levados para lá com essa pessoa para ser hospitalizado ali dentro da casa espírita, também ele pode tentar impedir. E muitas vezes pode conseguir. Então, isso daqui a gente tem que ir insistindo aos poucos, né? Tem enjoo, então fica um pouco, viu que não está muito bem, não. Fica um pouquinho, de repente, na próxima reunião, você consegue ficar um pouco mais, né? Até chegar o tempo de você ficar bem, e eles acabam desistindo, né? Falar, ela não vai largar mesmo desse danado desse centro, então larga para lá, vamos procurar outro. Então, é isso que acontece. A gente tem que ter até mesmo uma certa disciplina para aquilo que a gente quer. Já em muitos casos, gente, são tantos casos que acontecem aqui dentro, assim, nas reuniões públicas mesmo, nas mais comuns, né, que qualquer um pode chegar, pode assistir, até mesmo o sono. Esse sono pode ser tanta coisa, né? Pode ser tanta coisa, pode ser até uma conexão que a pessoa consegue, porque ela chega aqui, ela relaxa. Antigamente eu ia muito na reunião de 3 horas, né, que era no Maria de Nazaré. Nossa, mas era um sono, que eu custava, eu queria ir, mas eu custava. Era metade eu cochilando e a metade escutando o palestrante. Então, isso acontece muito, né? Pode ser, às vezes, um relaxamento que a pessoa tem quando chega na casa, né? Ali você tranquiliza o coração, você relaxa, você entra em contato com a espiritualidade. Ou pode ser mesmo até um impedimento, na hora que chega na parte do estudo, que você precisa saber, que você está necessitado, aqueles próprios que estão te acompanhando, eles podem também tentar impedir. Então, né, isso é muito comum de acontecer, mas a gente tem que persistir. Se passa mal, né, se não está agradável, que fique menos, que até no final da palestra, e você vai acostumando até vir e se sentir muito bem aqui dentro, porque aqui é um lugar muito bom. A gente se sente bem, a gente recarrega as nossas energias aqui dentro, né, Luciano? Verdade, Kelly. A gente pode até, no princípio, sentir esse desconforto, mas se a gente tiver persistência ali, a gente vê que os frutos são bem doces, né? E que a gente precisa lutar para consegui-los. Muito bem. Eu vou ver se eu respondo uma pergunta agora, Kelly, para a gente não ficar assim repetitivo. Chega uma pergunta para a gente muito interessante, que é a seguinte: existem casas ou locais mal assombrados? Essa é uma pergunta muito frequente e, às vezes, a pessoa pergunta porque não é que ela está com vontade de saber, é porque ela está vivenciando coisas que ela não consegue uma explicação e passa a acreditar que existe algum lugar mal assombrado. Na visão da doutrina espírita, o lugar que a gente denomina mal assombrado é um lugar que existe algum espírito que não aceitou ser acolhido e ele está ali por algum motivo. Os espíritos que são mais evoluídos, eles conseguem manipular a matéria. Eles conseguem, por exemplo, fazer uma porta bater, fazer uma janela bater, eles conseguem derrubar um copo. Aí,
a pessoa fala, realmente eu estou num lugar mal assombrado. E o que faz aquele espírito se prender àquele lugar são diversas e diversas situações. Uma situação, por exemplo, que é muito comum, é quando o espírito, quando encarnado, ele luta a vida inteira para conseguir uma casa. E quando ele consegue aquela casa, para ele é o maior presente que ele poderia ganhar, né? A maior conquista da vida dele. Quando ele desencarna, ele não aceita deixar a casa dele, porque foi difícil ele conseguir aquela casa. Só que outras pessoas vão morar naquela casa. E para ele que está ali, aquelas pessoas são invasores. E ele começa a perturbar, entre aspas, essas pessoas, para que elas saiam dali e deixe ele em paz na casa dele. Nesses momentos, ele, se for um espírito evoluído a ponto disso, ele começa a usar desses artifícios, né? Bater porta, bater janela, fazer barulho, derrubar copo, para fazer com que aquela pessoa se amedronte, né? Ou por algum outro sentimento, vá embora, deixe ele tranquilo na casa que ele, na consciência dele, acha que é dele. E outra, esses espíritos que ficam ali, na grande maioria das vezes, eles não têm a consciência que já desencarnaram. E ficam até por entender por que ele grita pedindo para as pessoas irem embora e ninguém dá ouvidos. Aí ele fica mais nervoso ainda, porque ele tem a sensação de estar sendo ignorado. Na verdade, ele está sendo ignorado porque ele não está sendo nem visto, né? Isso aumenta o seu desespero, aumenta a sua raiva e faz com que ele fique cada vez mais tentando, ao ponto das pessoas acreditarem que aquela casa é mal assombrada. E, na verdade, tem ali um espírito que precisa de amparo, ele precisa ser acolhido. Só que não adianta a equipe espiritual chegar se a própria pessoa não tem um mínimo de consciência do que está acontecendo, porque a sua vibração é tal que ele não consegue captar os espíritos de luz que foram ali para auxiliá-lo. Isso pode durar durante anos, até séculos, né? A gente ouve muitas histórias assim, e hoje, com o conhecimento que a gente tem, não só graças à doutrina espírita, mas principalmente, existem trabalhos, né? Existem orações que podem ser feitas, reuniões que podem ser feitas, no intuito de amparar aquela pessoa. E como a Kelly bem disse, trazer aquela pessoa para o centro espírita, porque no centro espírita a gente tem um hospital para os espíritos. Às vezes ela precisa de um tratamento, né, diferenciado, não só um acolhimento, mas ela está tão debilitada, ela está tão cristalizada naquela situação, que ela precisa, antes de qualquer coisa, de um atendimento médico espiritual, né? Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer aos internautas, agradecer à casa pela oportunidade. É sempre muito bom, sempre muito gratificante a gente poder participar dos estudos. Agradeço também a querida Kelly pela companhia. É sempre muito bom dividir a mesa com você, Kelly. Me despeço de todos, fazendo votos que estejamos sempre na companhia do Pai que está no céu e de Jesus Cristo. Muito obrigado e boa noite. Eu queria só fazer mais uma observação aqui nessa pergunta, né, Luciano? Essa pergunta serve também para a gente começar a observar essa questão nossa, desse apego nosso em relação aos bens materiais aqui. Porque, às vezes, a gente acha assim, né,
O desencarne, para mim, né, beleza, mas, às vezes, na hora H, a gente ainda sofre muito. Então, dentro dessa pergunta aqui, né, desse casas, locais mal assombrados aqui, é bom e um alerta para a gente. Não que a gente vá ficar dessa forma, mas, assim, quanto mais desprendido de bens materiais a gente tiver, melhor vai ser a nossa passagem, melhor vai ser o nosso desencarne. E olha que não é só bens materiais, não, porque a gente fica ligado às pessoas também, né? A gente fica ligado que as coisas materiais são nossas e, a partir daí, a gente coloca as pessoas como se fosse um material também que é nosso, né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, pais. Nós somos filhos, nós somos pais, e a gente acha que a gente tem como é que fala? A tutoria, assim, do poder, né? e do outro. E não é dessa forma, né? Os filhos não são meus, a mãe não é minha, o pai não é meu, o marido não é meu, só estão. Eu ora estou mãe, ora estou filha, ora estou mulher, esposa, e cada hora a gente é uma coisa, né? Então, além do desprendimento dos bens materiais, nós temos que começar a prestar atenção, porque depois desse apego dos materiais, a gente começa a colocar as pessoas como se fosse um material também, que é meu, e não tem nada nosso, né? Nós temos que fazer o nosso papel, se a gente é mãe, nós fazemos o nosso papel de estarmos mãe, e de filha, de esposa, de marido e de tudo. Mas sabendo que nós estamos só. Nós não somos donos de ninguém, e ninguém também é nosso dono. Então, nós somos indivíduos que estamos aí para viver e para auxiliar e para sermos auxiliados também, né? Ora a gente auxilia, ora a gente é auxiliado, mas nós não somos nada. Até mesmo que, talvez, quem sabe, na outra encarnação, a minha filha que vai ser minha mãe. Nós não sabemos. Então, nós estamos, nós não somos, nós estamos. Não somos donos de ninguém e não vamos levar nada daqui, nem as pessoas. Nós vamos levar só o sentimento, aquilo que a gente fez de bom e as nossas pegadas aqui para aquelas pessoas que ficaram. Somente isso, né? Então, uma boa noite a todos. Agradeço a casa, agradeço o Luciano, e que a gente possa estar sempre aqui, né, fazendo esses estudos. Primeiro, privilegiados somos nós mesmos, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, para depois a gente passar para vocês. Um grande abraço a todos vocês. E aproveitem, gente, as palestras, deixam suas perguntas para a gente trazer para cá, né? Uma boa noite a todos.